Se Deus quiser, tanto agora pela manhã como à noite, nós queremos conversar com vocês sobre um grande reino chamado Reino de Suzã. Em duas vidas tão importantes que passaram pelo mesmo questionamento e tiveram seus olhos abertos para uma realidade que provavelmente estivesse longe da mente deles. Mas ao serem informados da existência destas lutas lá fora, eles tomaram posições. O primeiro deles é Esther. Ele é o primeiro. Esther veio primeiro do que Neemias. Mas eu quero começar por Neemias, por uma razão muito clara, que vocês vão entender hoje, pela manhã e à noite. Tá bom? Neemias, capítulo 6, primeiro versículo diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei-lhes dizer: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração é que o inventas, porque todos eles procuram aterrorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu queria ler apenas até aqui e orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, suplico a tua graça agora, também na exposição de tua palavra. Que ela chegue ao nosso coração e cause o mesmo impacto que causou em Neemias. E que nos leve à mesma disposição que levou a Neemias. E que os resultados sejam semelhantes àqueles experimentados por Neemias. Suplicamos isso por amor do teu nome, por causa de um povo lá fora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Desculpem. Eu entendo que a nossa geração é uma geração que está muito mais para construir muros do que para construir pontes. Nós fomos criados muito mais para ser ilhas do que continentes. Nós estamos
preparados muito mais para o individual e para o isolamento do que para o ajuntamento. As nossas orações refletem isso. O nosso investimento retrata isso. Nós somos muito mais de construir muros, e às vezes muros muito altos, para fortalecer o individual e não o coletivo. Eu não sei se você tem o hábito de ouvir as suas orações, porque Deus tem. O que as tuas orações dizem a teu respeito para Deus? Neemias era um funcionário da confiança do governo. Estava muito bem, tinha salário, tinha garantia de continuidade, estava bem instalado. No entanto, ele recebeu uma visita do seu irmão e ele perguntou pelo povo que estava fora dos muros do palácio de Suzã, onde ele vivia, e onde ele tinha um bom emprego, um bom salário, e gozava da confiança do rei. Vida tranquila. De repente ele recebe a visita e ele pergunta: como é que está o nosso povo lá fora? Como é que está a vida fora dos muros de onde eu vivo? Existe vida além daqui? Como é que está a vida lá? Como é que estão os judeus? Aí eles disseram: em grande miséria. Eles estão em grande miséria. Quem senta na mesa do rei não sabe o que é miséria. Quem serve ao rei e come das finas iguarias do rei não sabe o que é passar fome. Não tem ideia do que seja desemprego. Quem tem um emprego bom e um salário alto não sabe o que é lutar para pagar uma conta de luz. Não sabe. E quando eles ficam sabendo do estado em que viviam aqueles que estavam fora dos muros, ele tem uma atitude inesperada. Diz o capítulo 1, versículo 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me. A ideia é: fiquei prostrado, gravemente admirado da situação. Eu não imaginava que havia vida assim lá fora. E ele diz que chorou e lamentou por alguns dias, e jejuou por alguns dias, e orou perante o grande e temível Deus. E ele escreveu a sua oração aqui. E a tristeza no coração de Neemias por uma situação que não era sua foi tão intensa e tão profunda que ele não consegue não transparecer isso para os outros. E ele chega diante do rei entristecido. Capítulo 2, versículo 2. Passe um pouquinho. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Ou seja, ele coloca em risco a sua vida diante do rei, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode se apresentar diante do rei com o rosto entristecido. E o rei disse: o que é isso? Como é que você se apresenta a mim, mesmo que não me dirija a palavra? Como é que você se apresenta triste assim?
E como não está doente, é tristeza do coração. Aí ele treme sobremaneira, porque só há uma sentença para quem faz isso, e é a morte. Aí ele então abre o seu coração diante do rei, dizendo: como não estaria assim, se a cidade dos meus pais está assolada, as portas consumidas pelo fogo? Aí o rei é gracioso e diz: o que é que você quer? E ele então faz um pedido. E o rei dá a ele não apenas condições financeiras, mas cartas para que ele vá por onde ele passe e apresente essa carta. Estou aqui em nome do rei Artaxerxes. Ele chega, olha a situação, verifica que o que ele ouviu é realmente de fato, e ele ora. Ele monta um cavalo, caminha, não avisa para ninguém o que foi fazer, inspeciona, olha, analisa, ora, inspeciona, analisa, ora, desce do cavalo, porque em certos lugares não dá para ir de cavalo, olha tudo, vê tudo, ora por tudo. Aí então ele, depois de tudo isso, chama todo o povo e diz a que veio. E ele disse como a boa mão de Deus o acompanhou até aquele momento. Levantou-se uns inimigos, uns adversários, para que ele não levantasse os muros, nem reedificasse as casas, ou reconstruísse a cidade. Havia uns inimigos que amavam aquele caos. O caos estabelecido era do projeto e do agrado dos inimigos. A obra começa. No meio da obra começada, ele recebe um convite. Alguém queria conversar com ele sobre a obra. E ele poderia pensar: ah, que coisa boa. Mais gente vai se aliar a mim. Mais gente vai se juntar a mim nesse projeto de reconstrução. Mais gente está interessado no bem-estar do povo e não apenas eu. Mais gente vai se aliar a esse projeto de restauração. Mas não era esse o projeto, não era esse o propósito, não era essa a intenção. Neemias, mesmo estando dentro do palácio, mesmo estando com o seu futuro garantido e o seu salário garantido, a sua saúde estabelecida, ao saber de gente que não tinham a mesma sorte dele, embora ele fosse escravo, mas estava estabelecido, ele, ao saber dos outros, ele chora, ele ora. Ele jejua durante um bom tempo. Diz aqui, alguns dias. Eu não sei se nós aqui conseguimos pensar nos que estão lá fora. Ou que reação vem ao meu coração ao saber que tem vida fora dessas paredes aqui. Aqui nós estamos protegidos do calor, do vento, do suor, da chuva, que coisa boa. Banco almofadado, quando esquenta muito, os oficiais vêm e ligam os ar-condicionados, né? Aqui nós temos roupas bonitas e perfumes agradáveis, podemos nos abraçar sem nos repelir. Temos uma excelente música, temos um amor que é altamente constrangedor a sermos melhores do que o que nós somos. A vida aqui é excelente, nós poderíamos muito bem construir 3 tendas. Ficar aqui mesmo. O chato é que tem segunda-feira e tem terça-feira. Podia ser 6 domingos e uma segunda-feira, não era? Ah, maravilha. 6 domingos, olha que maravilha. A gente vinha para cá e ficava aqui. E tem dias que tem até comida. Domingo passado terminou o culto, teve lanche. Quentinho, olha que coisa boa. Gente, é o melhor lugar para se estar é aqui.
O fato é que existe uma vida lá fora. Não sei quantos de vocês estiveram lá fora. Eu estive. Levanta a mão quem não nasceu num lar evangélico. Não nasceu. Então vocês estiveram lá fora, igual a mim. Eu estive lá fora. E às vezes eu olhava assim, queria entrar, mas alguma coisa me impedia de entrar. Eu não tinha acesso. Não é porque eu não quisesse ou porque fosse proibido. É que faltava coragem. Eu olhava de longe assim, achava bonitinho, admirava, mas quem sou eu para entrar na realidade daquela igreja? Eu não me sentia digno, porque eu sabia quem eu era. Aí eu ficava fora. Às vezes passava, via, achava bonitinho o estilo de vida dos lá de dentro. Eu estive lá fora. E por uma graça do Senhor, eu entrei. E participo da vida aqui. Mas eu não posso esquecer que a vida lá fora. Neemias esteve lá fora. E entrou. Ele achou que não havia mais vida lá fora. Quando ele soube que havia vida lá fora, e que a vida lá fora, ela é expressa numa palavra que ele chama de grande miséria. Não é apenas miséria, é uma grande miséria. Muros destruídos, portas queimadas, em que o povo não vive, mas sobrevive. Quando você passa na rua e vê alguém remexendo lixo, que tipo de informação você envia para o seu cérebro? Ele está procurando o que lá dentro? O que ele quer? Quando você passa e vê gente deitado nas marquises, enrolado, dormindo ali, que informação você manda para o teu cérebro? Quando você para num farol, semáforo, aqui cabe, né? No semáforo, no farol, aí alguém vem com uma plaquinha dizendo: estou desempregado, ou a minha família está passando fome, ou apenas fome, ou ajuda-me. O que você lê? O que você sente? Quando você vê que um mendigo caminha em tua direção e que ele já ensaiou o que vai falar para você, você sabe o que ele vai falar, qual é a sua reação? Muda de rua, pega o celular e vai falar. Neemias passou por isso. E ao saber, ele foi. Colocou em risco a sua vida quando ele se entristece diante do rei. O rei disse: o que é que você quer? Ele diz o que ele quer. O rei dá mais do que o que ele quer. E ele então vai empreender a restauração de vidas que estavam fora. Vidas que não eram, que não tinham a graça que havia alcançado a ele. Depois que começa a obra, alguns inimigos fazem um convite. E ele precisava ter discernimento acerca do que aquele convite era de fato. O que era aquilo? Porque havia uma aparente vantagem. Discernimento é uma das maiores necessidades da igreja de hoje. Discernimento, espírito de discernimento, é uma das maiores necessidades que a igreja de Jesus tem hoje. Por falta de discernimento, nós cometemos erros grandes demais. Erros um contra o outro, erros contra os de dentro, erros contra os de fora, erros contra a família, porque nós ouvimos e tomamos decisões precipitadamente, sem discernir, sem levar para o joelho, sem apresentar-nos ao Senhor e dizer: o que é que eu faço?
Qual é a tua leitura sobre isso que eu estou vendo ou que eu estou ouvindo? Aí, por falta de discernimento, nós erramos. Nós precisamos lembrar que nós vivemos num mundo mau. Precisamos lembrar que nós somos como que ovelhas colocadas no meio de lobos. Não sei se você já pensou qual é a postura de uma ovelha colocada no meio de lobos. Como é que ela fica? Ou um frango colocado no meio de raposas. Imagina a cena. Uma gazela no meio de leões. Como é que ela deve se postar? Leões, leões, leões. E só uma gazela. Lobos, 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 lobos. E só uma ovelha. Como é que ela se comporta? Ela vai orar, fecha todos os dois olhos. Ou ela só fecha um olho e ora com o outro. Porque o inimigo está ao redor, esperando uma brecha única para ele pular. Assim diz acerca do leão, está ao derredor. Se você souber que tem um leão na sua vizinhança, como é que você dorme? Como? Pensa nisso. Discernimento é o que nós precisamos. Ele recebeu um convite e ele disse, não posso parar porque eu estou fazendo grande obra. 4 vezes o mesmo convite, 4 vezes a mesma resposta. Aí na 5ª vez veio uma carta aberta e ele transcreve o teor da carta. Quando o inimigo foi mais audacioso ao escrever uma carta aberta, que todos saberiam, não é uma carta fechada, selada, endereçada de A para B, não, era uma carta aberta. Todos vão saber, todos vão ouvir o teor daquela carta, e essa carta é contra Neemias. O rei vai saber disso. O que ele faz? Aí ele reage com discernimento. O povo que está em grande miséria desfruta do seu amor. Mesmo que não seja o seu povo, não é o seu povo. Há quem afirme que ele nasceu no cativeiro. Então não é o seu povo. Mas ele sabe que há um povo lá fora. Há gente além das paredes do palácio. E que pode não desfrutar da mesma sorte que ele. Não foi um sonho, não foi uma visão, foi discernimento de alguém que anda com Deus, de alguém que ora ao Senhor. Aquele convite não era para uma reunião de amigos. Era um convite cilada. Por trás daquilo era cilada. Abro aqui um parênteses para alertar os irmãos que nós vivemos num mundo assim. Alguém liga para você e disse, mãe, faz um pix para mim. Aí você escuta que é a voz da sua filha. Gente, é a minha filha. E o telefone é da minha filha. Eu estou vendo aqui a minha filha. Quanto você quer, filha? Mãe, eu quero 3.000 reais porque eu fiz uma compra aqui. Aí você, por amor, sem discernimento, você faz o pix. Quem já recebeu ligações dessa natureza, levanta a mão. Não vou perguntar quem caiu. Eu caí. Tinha alguém afastado da igreja e ele passou uma mensagem, não áudio. Pastor, sou eu, fulano. Estou precisando de sua ajuda. Eu prontamente disse, agora, estou orando para que esse rapaz venha. Para que ele procure o caminho de Deus, para que ele volte à comunhão. Eu disse, meu irmão, o que eu posso fazer se eu estou aqui no Hospital X, precisando de 300 reais para pagar uma consulta? E eu interessei, ele perguntou pela minha esposa, perguntou por alguns irmãos, eu respondi, olha, Deus abriu a porta.
E não era Pix naquela época, ainda era depósito bancário. Mandou a conta, eu fui no banco aqui e coloquei o número, não era o nome dele. E eu disse assim, esse número não é teu, não é meu, não, é do médico. Mas pronto, acabou, depositei R$300. Discernimento. Eu só posso expressar o meu amor com discernimento. Tem gente fora das paredes desta igreja e eu preciso atentar para esta realidade. Mesmo que eu esteja assalariado, bem empregado e com um futuro garantido, mas tem gente lá fora que está em grande miséria. Essa foi a situação de Neemias. Por conta do discernimento, por ter ele uma vida de oração, por seu grande amor aos fora, ele precisava também de tecer prioridades. No capítulo 6, versículo 3, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Qualquer obra que você faça em nome do Senhor, ela é grande. Pode ser que não seja grande aos teus olhos, mas é grande para o Senhor. E Ele classifica aquilo como uma grande obra. Uma oração é uma grande obra. Uma visita que você faz é uma grande obra. Se você faz para o Senhor, ela é classificada por Deus como uma grande obra. E interromper isso só se for por vontade de Deus. E eu preciso de prioridades. Eu não sei como é que você se relaciona com essa palavra prioridades. Como é que você define prioridades? No teu orçamento, o que é prioridade? Aquilo que é teu, ou no teu orçamento é prioridade aquilo que é de todos? Quando você recebe o seu salário, o que é prioridade? Você tem 5 filhos. O que é prioridade para você? Como é que você se relaciona com isso? A prioridade no teu tempo. Neemias estava fazendo uma grande obra e recebeu um convite que aos seus olhos poderia ser a chance da sua vida. Uma aliança. Uma reunião, mas ele discerniu que era do mal. E ele coloca então em evidência as prioridades do seu ministério e da sua vida. Neemias não priorizou os seus projetos, mas os dos outros. Que coisa interessante em Neemias. Ele não é apenas um grande reconstrutor. Ele é um grande homem, porque ao saber de que os outros não desfrutavam da mesma sorte que ele lamenta, ele chora, ele jejua, e ele se apresenta ao rei com um pedido: me deixe ir ajudar. Eu quero fazer alguma coisa. Mas quem você é? Você é só o copeiro. Você é só o copeiro. Você não é o primeiro-ministro. A sua oferta é, no máximo, R$100. Porque você não pode inferir sobre o que está já agendado. Não. Você só pode dispor de R$10. Você não pode dispor mais. O que é isso para tanta gente? Mas ele coloca numa escala de prioridades. Para ele, que é prioridade? A obra que ele está fazendo. Mesmo que não seja a sua obra, mesmo que seja só rebocar paredes, mesmo que seja só consertar uma porta que está quebrada, ele vai e aquilo é prioridade, porque não é para ele, é para os outros. Ele não está pensando nele, no seu bem-estar. Ele não está orando por si, ele está pensando nos outros que estão em grande miséria. As nossas orações revelam o que é prioridade para a gente. Revelam. Pelo que você mais ora. Quando você vai orar, você tem uma chance só
de fazer uma oração durante o dia, pelo que você ora. O que é que Deus escuta da tua oração? É pelo bem-estar dos outros? Ou é pela tua saúde, pelo teu emprego, pela tua vida, pela tua promoção, pelo que você ora? Você acha que se você parar de orar por você, Deus vai parar de te abençoar? Já que você não orou por você, acabou-se. Ora, você vai ver o que é bom. Não, 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 não. Quando nós oramos pelos outros e nos envolvemos com os outros, o Deus Todo-Poderoso abençoará os outros e a bênção dos outros vai ser para mim em si uma alegria. Você vê o fruto do seu penoso trabalho, você vai se alegrar com isso, mesmo que não tenha a mesma sorte dele. É interessante isso daqui. As prioridades, elas foram estabelecidas e fizeram com que ele tivesse convicção do que estava respondendo. É interessante. 4 vezes a mesma resposta. Na 5ª vez ele revela grande convicção. Qual é o teu limite para perder a convicção? Até onde você vai na tua convicção? Lembram de Sansão? Sansão fez um enigma para os filisteus. Lembram disso? Ele colocou lá um enigma. Aí o povo não tem nem noção do que fosse a resposta daquele enigma e falam com a esposa dele, né? Nas núpcias. Ou você persuade Sansão a dar a você a resposta e você nos passa, ou nós vamos queimar a tua casa e a de teus pais. Aquela mulher chora 7 dias no ouvido de Sansão. Lembram disso? Ele não aguentou. Ele perdeu a convicção, ele cedeu. E ele falou para ela falou para os filisteus vieram com a resposta. Perdeu a convicção. Quando o seu filho pede algo que não pode, até onde você resiste em não dar? Quando ele chora, você cede? Se ele fala amorosamente, mãezinha querida, mãezinha do meu coração, você cede por conta do amor? Esse mesmo Sansão deveria ter aprendido que convicção não se negocia. Né? Ele casou com uma mulher chamada Dalila. E ela disse: Sansão, em que reside a tua força? Qual que é o segredo? Como é que você fica assim tão fortão? Aí ele deu uma resposta. Daqui a pouco os inimigos vieram com a resposta dada. E não era aquilo lá. Aí ela diz: Sansão, você está brincando comigo? O que é? Como é que você fica fortão assim? Aí ele respondeu. Aí os inimigos vieram em cima da resposta e não era aquilo. Aí ela foi em nome do amor. Eu vejo que você não me ama. Pronto, acabou-se. Você não me ama. Você faz assim porque você não me ama. Aí ele cede. E perdeu os olhos por isso. Lembram disso? Até onde você vai com a sua convicção? Você disse para o seu filho: não, você não vai sair com fulano. Paizinho querido, o senhor é o pai mais lindo do mundo. Posso? Desse jeito pode. Como dizer não desse jeito? Ou se ele chora porque quer algo que você disse que não vai ter. Chora, você toma menino, vai embora. Existem coisas que são inegociáveis. Neemias recebeu 4 vezes o convite, 4 vezes a mesma resposta. A 5ª vez foi uma acusação frontal a ele. Aí ele responde do mesmo jeito. Você, do seu próprio coração, é que intentas isso. A resposta é:
Não. Desce daí se você é Deus. Ele não desceu. Transforma essas pedras em pães se você é filho de Deus. Ele não transformou. Pula daí. Ele não pulou. Convicção. Nós temos que ter isso, irmãos. Há um povo lá fora padecendo. Eu não vou negociar esses valores. Isso tem que constranger o meu coração. O que a gente faz agora? Quando Neemias soube da situação dos que viviam fora dos muros, fora do palácio, ele chora, lamenta, ele ora, jejua. A tristeza foi tamanha que ficou muito evidente para todos. É interessante que nem o inimigo tinha convicção. Aqui no versículo, se ouviu falar, nem eles têm certeza daquilo que estão acusando. E Neemias manteve a convicção por conta da dependência de Deus. Versículo 9. Porque todos eles procuravam aterrorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Dependência de Deus. Tem obra parada por conta de reunião. Recebi um convite e eu fui lá me encontrar com eles e parei a obra. Tem obra parada por falta de prioridades. Começou bem, mas ele parou, faltou uma escala de valores acerca do que é prioridade e o que não é. Tem obra parada por falta de convicção. Ele não tinha convicção. Ele falava que era verde, mas no fundo era um azul clarinho. Ele dizia que era preto, mas era só um cinza. Ele não tinha convicção de que era aquilo. E por falta de convicção, a obra foi parada. Quando eu recebi o convite para vir para cá, eu precisava de convicção. Só isso. Só convicção. E Deus deu. É disso que a gente precisa. A dependência de Deus, ela produz convicção. É isso que Deus quer de mim, é isso que eu farei. Mesmo que eu receba convites do inimigo, é isso que eu vou fazer. E vou fazer até o final. Vou entregar a obra concluída. Você precisa de convicção para casar. Dependência de Deus para namorar. Você precisa disso. Porque senão, no primeiro problema que acontecer, você vai dizer para você mesmo: errei. Não era esse o caminho. Não era por aqui. Errei. Por que eu fiz isso? Porque faltou dependência de Deus. A dependência de Deus causa convicção, que vem por uma escala de prioridades, quando se tem discernimento. A obra não pode parar porque ela é grande. Curve sua cabeça, por favor. Meus irmãos, tem gente lá fora em grande necessidade. E a necessidade nem é tanto financeira não, viu? É mais espiritual. À noite, eu quero ver esse texto, esse sermão, do ponto de vista da rainha Esté, que vivia no mesmo palácio, viu? Mesmo palácio. Casada com o rei. Até que ficou sabendo que tinha vida lá fora. E ela veio de fora. Ela veio de fora. Ela não era do palácio. Ela não tinha sangue azul. Não era da realeza. E ela se acomodou. O palácio fez tão bem a ela que ela se acomoda. Até que alguém chacoalha ela. Aí ela acorda para a realidade da vida fora dos muros. Eu quero que você acorde para a realidade
da vida lá fora. Tem gente lá fora vivendo em grande miséria. E se nós não formos a Ele, eles não virão. Se eu não abrir a porta, eles não entrarão. Envolva-se com isso, por favor. Nós estamos no ano de evangelismo. Quem você trouxe a Jesus? Quem você trouxe das portas para dentro? A quem você falou? Pai, perdoa-nos, porque nos envolvemos tanto com as nossas coisas e somente com aquilo que é nosso, que esquecemos da vida fora das paredes daqui. Não temos chorado a dor de lá. Não temos sofrido a miséria de lá. Não temos jejuado pelas perdas de lá. Perdoe-nos, portanto. Perdoe-nos quando o nosso coração é insensível à dor do outro. Quando o nosso espírito é endurecido com as necessidades dos outros. E quando ocupamos o nosso tempo de oração, basicamente, com aquilo que é nosso. Perdoe-nos, Pai. Abra os nossos olhos para vermos o que o Senhor vê. E o nosso coração para amar o que o Senhor ama. Essa é a razão pela qual não fomos para a casa do Pai ainda. Porque é uma obra lá fora. E ela não pode parar. Dá-nos discernimento. Por favor, dá-nos discernimento. Dá-nos convicção. Dá-nos dependência de Ti. Para que as nossas respostas e reações alegrem o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os oficiais, por gentileza, a que venham à frente, estejam comigo aqui. O que nós iremos fazer agora não é um ato exclusivo da nossa igreja ou da igreja. É para todo aquele que está em comunhão com Deus, que experimentou o batismo através das águas de forma consciente. É isso que eu quero. Sim, é a minha resposta ao Senhor, é exatamente essa. É para esse povo. Para aqueles que nós chamamos de irmãos. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículo de número 22. Marcos 14. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. Apenas até aqui. É isso que nós iremos fazer. Quero convidar o presbítero Marcos Alexandre Hauer Deman, que fique comigo aqui e nos ajude, como pastor que é, na distribuição destes elementos. Convido a igreja a colocar-se em pé. Após a oração do presbítero, aqueles que vão participar, por gentileza, permaneçam em pé ao receber o serviço do oficial. Agradeçam e podem sentar para participarmos juntos em seguida. Por favor, meu irmão. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui juntos como irmãos e irmãs, para nos lembrarmos mais uma vez da cruz. Sim. Para nos lembrarmos mais uma vez, Senhor, do Teu sacrifício,
que nos fez irmãos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja, porque um dia nós fomos chamados a fazer parte dela, Senhor Deus. Muito obrigado por esse privilégio. Queremos também pedir pela Assembleia, Senhor Deus, todos os nossos irmãos ao redor do mundo, Pai, que se reúnem nesse dia. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e que o Senhor trate o nosso coração, que o Senhor pastoreie o nosso coração, para nos lembrarmos sempre do Senhor. É isso que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, Débora. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. O Senhor Jesus te abençoe. Por gentileza. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou e lhes deu dizendo: tomai, isso é o meu corpo. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus vos abençoe. Amém.
Diz o versículo seguinte: a seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Que grande verdade. Nós vamos agora dar graças pelo o vinho que nos faz lembrar o sangue do Senhor Jesus. Por gentileza. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu sangue que cobre o nosso pecado, Senhor Deus. Aleluia. Muito obrigado, Pai, porque um dia a tua graça nos alcançou, Senhor Deus. Muito obrigado porque um dia nós te conhecemos como nosso Salvador, Pai. Nos ajuda, Senhor, a abrirmos a nossa boca. Nos ajuda, Senhor Deus, a pregarmos esse evangelho que o Senhor confiou à tua igreja. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos lembrarmos de quem está lá fora, a sermos instrumento do Senhor, para irmos atrás dessas pessoas, Pai. É isso que nós te pedimos, que o Senhor fortaleça e renove a nossa fé e que o Senhor nos capacite para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao receber, agradeço o serviço prestado e conserve mãos para participarmos juntos, tá bom? Por favor, meu irmão. Alguém foi esquecido? Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza. Eu acho que foi na quarta-feira. Eu ouvi um cântico
que eu não ouvi há muito tempo. Ele dizia assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso se dá por conta do sangue do Cordeiro. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe. Amém. A tua graça é melhor do que a vida. O teu perdão, mais importante do que alimento. Por isso nós estamos aqui para te agradecer pelo que fez Jesus na cruz por nós. Ele deu